Capítulo 28, Sob o olhar dos anjos. Em seu quarto, Flávia ficou insone. As vivas recordações eram preciosas. Fechando os olhos, podia sentir-se nos braços de Marcelo. Pensando em Deus, ela agradeceu por ter encontrado um homem tão bom, de raro caráter. Ela ignorava, mas amigos espirituais de elevada moral, aos poucos, a preparavam com delicadeza e extremo cuidado para as surpresas da jornada. Estava chegando o momento de Flávia ser preparada para adquirir fé, crença e forças para uma grande provação. Pela manhã, frente ao espelho, ela admirou-se. Viu-se com um brilho especial. Sentia-se mais mulher, mais segura do que nunca. Penteou-se com a igual graciosidade de sempre, maquiou-se com leveza e passava as mãos pelo corpo a fim de ajeitar a roupa, que a deixava com a elegância executiva de costume. Contemplando-se, não conseguia deixar de pensar em Marcelo. Queria ser admirada pelo noivo. Com o olhar fixo em seu reflexo na frente do espelho, Flávia suspirou fundo e sorria quando inesperadamente viu uma luz que aureolava sua imagem. O susto e a inquietude a fizeram olhar rapidamente para os lados, à procura do que viu no espelho. Nada. Nem os raios do sol chegaram à janela. Um frio percorreu-lhe todo o corpo que se arrepiou. Pensou que deveria ser alguma impressão provocada pela falta do sono. Apesar de amedrontada, olhou-se novamente no espelho. Por não ver nada, riu de si mesma, porém algo estranho acontecia. Seus olhos se prendiam novamente em seu reflexo no espelho e, apesar do medo e da curiosidade, resistiu. Firme, sem piscar, viu formar uma figura que abraçava o seu reflexo no espelho. Envolvia pelas costas e beijou com extrema ternura a face do seu reflexo. Era um lindo rosto que sorria para Flávia. A moça sentia seu coração disparar e quase não conseguia respirar. Em sua mente, como se ouvisse uma voz, ecoando em seus pensamentos. Entendia que aquela imagem luzente dizia-lhe: agradeço. Agradeço-lhe muito. Resista. Resista. Mesmo que tudo pareça verdadeiro, resista para não se arrepender. Você é forte. Sempre foi. Só que o esquecimento é necessário. O esquecimento serve para a prova, a fim de que se eleve para um plano melhor na vida verdadeira. Trêmula, mas decidida a perguntar em pensamento, Flávia quis saber: por que não fala sobre o que eu preciso resistir? A entidade explicou: você não terá mérito. Foi o mesmo que eu expliquei para ele. Você acredita em Deus, não é, querida? Flávia respondeu, sem dúvida. Sorrindo, a luzente entidade aconselhou: continue demonstrando sua fé e seu amor ao Pai Celeste. Seja forte. Aconteça o que acontecer, espere pela verdade. Ele precisará muito de você. Obrigado, muito obrigado. Quem é você e por que me agradece? Sussurrou Flávia, sentindo-se inebriada. A entidade, cuja imagem parecia ser de um rapaz, sorriu e brilhou como um diamante que reluz cintilantes cores, transparentes, justificou. Obrigado por me aceitar. Apesar de não se lembrar neste instante, você ficou feliz ao aceitar me receber. Flávia sentiu como se fosse verdadeiramente abraçada pelas costas
e o beijo que experimentou no rosto foi como que de um toque. Assustada, olhou rapidamente para os lados à procura de alguém, mas estava sozinha. Olhando novamente no espelho, ainda viu a imagem tornando-se esmaecida, até desaparecer completamente. A moça ficou paralisada por longo tempo, trêmula e com medo. Afastou-se do espelho, sentindo-se atordoada, quase incrédula. Mas experimentou impressões e viu a imagem, além de conversar com ela. A dissipação da visão deixou-a insatisfeita por sua incredulidade. Gostaria de poder contemplá-la mais. Apressando-se, pegou sua bolsa e saiu do quarto às pressas. Descendo as escadas com os pensamentos inquietos, que recordavam cada detalhe, Flávia olhou em direção de uma saleta da casa e viu sua mãe parada de frente para a janela. Aproximou-se vagarosamente, pois há dias não reservava um tempo para lhe dar a atenção de sempre, ouvir os seus queixumes e divagações. Apiedava-se por vê-la tão dependente, com tanto desequilíbrio e fragilidade. Elegantemente arrumada, para tomar uma xícara de café e ir para o trabalho, Flávia parou a poucos passos, pensando que a mãe não a via, pois a mulher estava de costas. Ia cumprimentá-la, mas a mãe falou primeiro. Bom dia, Flávia. Bom dia, mamãe. Sorriu comovida, aproximando-se, beijando seu rosto. Abraçando-a pelas costas, recostando o seu rosto ao dela, fez-lhe um carinho. Havia um cansaço medroso e silencioso em Gorete, que lhe segurou as mãos delicadas para que Flávia não se afastasse daquele abraço. Com voz rouca, quase sussurrando, falou: aprendeu esse abraço com aquela criatura maravilhosa que saiu agora há pouco do seu quarto, não foi? Um susto e o frio na coluna aturdiram Flávia, que fez menção de se afastar. Mas a mãe a segurou e pediu: fique assim. Faz tempo que eu não ganho este carinho. Do que a senhora está falando, mamãe? Perguntou com medo. Eu não sou louca. Sussurrou Gorete com modos estranhos. Você me abraçava assim e também me aconselhava do mesmo jeito dela. Avisou que nasceria para me ajudar. Quando eu contei isso, você não acreditou. Agora acredita? Flávia empalideceu. As palavras lhe fugiram. Ficou pensando se não estaria ficando desequilibrada como sua mãe. Mas não podia negar o que experimentou e viu. Além disso, como sua mãe poderia adivinhar? A senhora não está louca, mamãe. O que sabe? Que aquele espírito maravilhoso que brilha feito luz abraçou e beijou você, sim. Foi para você ficar forte e acreditar e não se desequilibrar como eu. Sabe por que eu fiquei assim? Não, respondeu com voz trêmula. Por não aceitar os seus conselhos quando você era um espírito antes de nascer e aparecia para me orientar. Depois que você chegou, outros apareceram para me orientar, mas eu não queria. Tanta coisa aconteceu, Flávia. Eu poderia ter escolhido ouvir o bem ou o mal. Eu fui egoísta, almejava liderar. Como não encontrava motivo para viver bem com seu pai, busquei na magia, nas práticas das mais perversas, a liderança. Sua avó era terrível e eu desejava matá-la. Quando você era bem pequena, eu desejei matar você também, mas fui impedida. Embalando-a ainda no abraço, Flávia ouvia atentamente. Em outras circunstâncias, diria que aquilo não passava de um delírio, um devaneio em que sua mãe fantasiava histórias praticamente absurdas. Mas naquela hora não. Talvez houvesse um fundo de verdade no que ela desabafava,
sem chorar, e Flávia quis saber: quem a impediu, mamãe? Sussurrou. Eles, disse, apontando para o céu através da janela. São espíritos que vêm de lá, de onde veio aquela que falou com você há pouco. Virando-se para a filha, Gorete trazia lágrimas nos olhos quando avisou: não posso falar muito, eles me castigam. Só te peço que acredite no que viu e sentiu. Não faça como eu, seja forte. Mamãe, Flávia, sussurrou, pergunte ao Marcelo. Ele sabe que não sou louca. Vão tentar muita coisa contra você, filha. Viva os momentos de alegria agora. Estamos perto do fim do ano, não é? Quase. Um véu cobrirá o sol de sua vida e a do Marcelo. A vida nas trevas é difícil. Só os mais fortes vencem estas sombras quando procuram ou esperam pela verdade. Mas você está sob o olhar dos anjos. Mamãe, não consigo entendê-la. Se aquele anjo não pôde falar como será o momento difícil, não serei eu, um pobre diabo, que vou me atrever. Tenha fé em Deus, filha. Não mate aquele anjo. Flávia sentiu-se aflita. Guardou aquelas palavras com grande aperto no coração. Preciso ir, estou atrasada. Vá, seja feliz. Flávia sentia os pensamentos fervilharem. Como viver o amor, a felicidade, a alegria entre ela e Marcelo. Se a dúvida, se um pressentimento ruim pairavam nos pensamentos dela como um fantasma. Tudo aconteceu muito rápido. Repentinamente me vi nos braços de Marcelo, por quem há tempo sentia-me apaixonada. Nós nos envolvemos, nos amamos e temos planos para ficar juntos. O que poderia acontecer para nos atrapalhar? Pensava Flávia a caminho do trabalho. Até meu pai está de acordo com o nosso compromisso, a não ser que, meu Deus, como eu suportaria assumir uma gravidez se mal iniciei um... não pode ser. Ou então uma doença. Será que ele se precaveu com as outras ou... Minha mãe disse para eu ser feliz até chegarem as dificuldades. Não quero me imaginar como portadora do HIV ou vivendo com AIDS. Será que era sobre isso que aquela visão falava? Seus pensamentos eram rápidos e desesperadores. Ela estava com grande agonia. Precisava conversar com Marcelo. Chegando à empresa, Flávia continha as expressões que pudessem demonstrar sua aflição. Sorriu ao cumprimentar a secretária e perguntou com entonação suave na voz baixa: Bom dia, Anete. O Marcelo já chegou? Sim, afirmou alegre e recatada. Ele aguarda pela senhora. Certo, obrigada. Parabéns, sussurrou sorridente. Ele me contou sobre o noivado. Fiquei muito contente. Felicidades. Obrigada, Anete. Você é um amor. Disse sorrindo de modo verdadeiro. E foi com este sorriso que Flávia conseguiu entrar na sala de Marcelo. Indo ao seu encontro, ele a abraçou forte e beijou-a. Suspirando fundo, com olhos brilhantes, ele a afastou de si, olhou-a e comentou ao segurar suas mãos: Você está linda, ficarei com ciúme, hein? Só tenho olhos para você. Ainda brincou, disfarçando as preocupações. Flávia, disse ele mais sério, eu preciso falar com você. Ela sentiu-se gelar, mas aguardou que Marcelo falasse. Veja, aqui estão. O quê? É o seguinte, eu quero que vá ao médico e... Não tenha vergonha de falar sobre ter sido a primeira vez, isso pode ser importante. Também conte que não usamos preservativos. É possível que ele faça uma série de perguntas e peça alguns exames.
Não sei se adianta, mas aqui estão os meus. Como assim? Já te contei, eu não sou tão galinha para sair com uma e com outra. Antes de trabalhar aqui, não me relacionava há tempos. E depois que conheci você, nunca saí com ninguém. Eu a queria, murmurou com carinho. Foi por isso que eu a ataquei. Não consigo ficar sem desejar você e... Marcelo, vamos falar sério, admitiu ele sorrindo. Não fique preocupada com qualquer doença que possa contrair de mim. Eu faço doação de sangue voluntária e periodicamente no Hospital das Clínicas. Sinto-me bem ao saber que posso ajudar um desconhecido. Já doei medula óssea também há uns 3 meses e para isso não se pode ter uma vida promíscua por cerca de 1 ano e meio. O Hospital das Clínicas é muito confiável em termos de higiene e bom atendimento. Aqui estão os resultados de exames enviados pelo hospital. Como pode ver, todos são negativos em várias doenças, inclusive HIV. É bom levá-los para o médico dar uma olhada, mas, se for preciso, repetirei qualquer exame. Flávia ficou sem graça. Marcelo parecia adivinhar seus temores, seus pensamentos. Quanto a alguma doença, pode ficar descansada. Mas não posso garantir que não esteja esperando um filho meu. Marcelo, pelo amor de Deus, não brinque comigo, exclamou nervosa. Já imaginou? Mal começamos a namorar, ficamos noivos e vamos nos casar, isso mesmo. Casa-se comigo? Isso me fará o homem mais realizado e mais feliz do mundo. Eu sei, Marcelo. Ele a calou com um beijo apaixonado. Porém, sem que esperassem, a porta da sala foi aberta abruptamente, o que os interrompeu. Bom dia, cumprimentou Renata cinicamente ao vê-los. O casal se afastou e Marcelo, com nítida insatisfação, cumprimentou-a secamente. Flávia, mais direta, reclamou. Não sabe bater a porta quando chega? Não tem educação, Renata? Meu bem, esta empresa é nossa. E outra, aqui não é lugar para namorar. Se essa empresa é nossa, então tenho o direito de fazer o que eu quiser, onde quiser e com quem quiser. Estou nos meus direitos e você tem que respeitá-los também. O problema não foi nos ver nos beijando. Isso não me incomoda, continuaremos depois. Mas o fato de entrar na sala do meu noivo sem bater, sem se anunciar, sem saber se ele está sozinho ou não. Calma, Flávia, pediu Marcelo ponderado e falando baixo. Depois de pegar o envelope, Flávia foi na direção da irmã, esbarrando-lhe propositadamente no ombro e dando-lhe um leve empurrão, dizendo antes de sair: aprenda a ter bons princípios, Renata. Marcelo ficou surpreso com a reação da noiva, mas gostou do que viu. Acomodando-se em sua cadeira, ouviu Renata comentar: nossa, ela ficou nervosa, que estranho, falou com deboche. Ele não deu importância, mas sem encará-la avisou: Renata, quero deixar bem claro que você nem deve se atrever a demitir a Anete, entendeu? Trate melhor a minha secretária. Como quiser. Eu vim aqui para confirmar o horário da reunião e informar que o Rogério, meu irmão gêmeo, que nada tem de parecido comigo, chegará amanhã. Que bom! Já nos conhecemos através de longas conversas pelo computador. Não vejo a hora de conhecê-lo pessoalmente. Em seguida informou: vou verificar com a Flávia qual o melhor horário para a apresentação do projeto. E depois a secretária avisa a todos, certo? Certo. Respondeu com voz mansa, levantando-se. Entretanto, antes de sair, aproximou-se de Marcelo, que estava sentado, e ao seu lado falou de modo brando, como se sussurrasse: Marcelo, eu não o cumprimentei direito pelo noivado. Sério e insatisfeito com aquilo, distraía-se remexendo em papéis, sem dizer-lhe nada. Renata segurou o braço da poltrona onde ele se sentava, virou-a rapidamente e, sem que Marcelo esperasse, segurou-lhe o rosto e beijou-o na boca. Reagindo inesperadamente pelo susto, ele a empurrou. Levantou-se depressa e limpou a boca, com as costas das mãos num gesto automático. Olhando-o com jeito sedutor, Renata riu e, ainda expressando o sorriso audacioso, comentou:
Eu só queria cumprimentá-lo, Marcelo, como você é arisco. Falou mansamente, gesticulando e meneando o corpo de forma sedutora. Eu sabia que você não prestava, Renata. Conheço muito bem uma vagabunda, mas não imaginava que fosse tão baixa. Murmurou enojado, encarando-a com rancor. Olhe bem para mim, Marcelo, pediu com voz suave. Você sabe que sou apaixonada por você há tempos. O que a Flávia teve foi um golpe de sorte. Ela o usou e está usando. Minha irmã sabe que meu pai o considera muito, afinal. Você ergueu esta empresa, tomou decisões que fizeram rever os conceitos medíocres que todos tinham. Você viabilizou tanta coisa que Marcela, em choque, não sabia o que responder. Sentando-se em sua cadeira confortável, Renata a girava lentamente, cruzando suas pernas, de modo sensual propositadamente. Com um olhar enigmático, conquistador completou: é impossível esta empresa continuar sem você no comando. Não quero ouvir o que tem a dizer. Saia da minha sala, por favor. Pediu ainda atordoado. Todos se admiram com as suas projeções financeiras e a Flávia não faz diferente. Você sabe que atrás daquele jeitinho educado, doce, gentil, existe uma mulher empreendedora que estabelece alternativas para a sua estabilidade e destaque. Eu, Marcelo, sou mais honesta do que minha irmã. Sei que você será muito beneficiado e quero propor uma parceria. Não desejo enganá-lo como a Flávia faz. Saia daqui, Renata, exigiu num grito. Levantando-se, ela sorriu, encarou-o e aconselhou: analise tudo, sem sentimentalismo. Já pedi que saia, não me obrigue a pô-la para fora. Seja esperto, Marcelo, disse, acercando-se dele com tranquilidade, passando-lhe a mão suavemente pelas costas. Marcelo se esquivou, mas Renata aproximou-se e avisou: ainda sou a filha do dono e sempre serei. Do que me acusar, eu nego. Posso dizer que você está tentando me seduzir. Ninguém vai duvidar, principalmente depois desse noivado desesperador que assumiu com a minha irmã. Talvez o tenha feito para garantir excelentes lucros. Pense. Beijando a própria mão, tentou rapidamente tocar os lábios de Marcelo, mas ele a impediu empurrando-a. Renata saiu da sala enquanto ele suava frio. Estava ofegante, incrédulo e sem saber o que fazer. Passando as mãos pelos cabelos num gesto nervoso, foi em direção de sua cadeira. Sentindo um torpor, sentou-se estonteado. Sem esperar muito, acionou a secretária. Dona Nete, venha até aqui, por gentileza. A secretária obedeceu de imediato e, ao entrar, colocou-se à frente, aguardando alguma manifestação. A Nete tratou-a mais à vontade. Nem sei como pedir, mas o senhor está nervoso, doutor Marcelo. O que aconteceu? Se eu contar, você não vai acreditar. Sente-se, por favor. Marcelo respirou fundo e pediu: quando a Renata vier até minha sala, se não puder inibi-la, arranje alguma desculpa e entre junto. Não quero ficar sozinha aqui com ela, entendeu? Perguntou sério, quase sisudo. Sim, senhor, pode deixar. Só mais uma coisa, mas espere um minuto. Pegando o telefone, ligou para a Flávia perguntando qual seria o melhor horário para a reunião que planejaram. Marcelo, acabei de agendar com o médico hoje, já estou de saída. Avisou a noiva. E agora? Deixaremos para amanhã à tarde, será melhor. Você está parecendo nervoso, sua voz está diferente. Preocupou-se Flávia, são coisas daqui, depois nos falamos. A Anete está aqui e vou pedir para avisar aos demais. Até daqui a pouco, despediu-se. Até. Voltando-se para a secretária, ela perguntou: o senhor quer água ou alguma outra coisa? Não, obrigado. É que está tão pálido. Anete, como eu sei que você é de confiança e não vai contar nada, nem para a Flávia, prepare-se para ouvir. Ela ficou atenta. E Marcelo desabafou. Assim que a Flávia saiu, a Renata se aproximou,
Pegou-me desprevenida e me deu um beijo na boca. Anete ficou estática, boca aberta, e olhar arregalado diante do impacto. E o que o senhor fez? Empurrei-a, desgraçada. Ainda teve a ousadia de me ameaçar dizendo que se eu contasse para alguém, ela negaria e me acusaria de assédio. Imagine se eu contar uma coisa dessas para a Flávia. Isso não seria bom para vocês dois agora, pense bem. Mas de hoje em diante pode deixar. Quando ela estiver entrando, vou acompanhá-la. É vergonhoso eu te fazer este pedido, mas será só por mais algum tempo. O senhor pretende deixar a empresa, não é? Sim, pretendo, mas são só projetos por enquanto. Vendo-a levantar-se, pediu: Anete, avise que a reunião será amanhã à tarde, por favor. Certo, vou tomar a liberdade de mandar-lhe trazer um café com leite. Ele sorriu e agradeceu, tornando a ocupar-se. Aquele foi um dia bem difícil. Uma onda de contrariedade invadia-lhe a alma. Sabia que seria acusado de aproveitador por seu romance com Flávia e aquilo o incomodava. Mais tarde, avisado sobre uma ligação de sua mãe, Marcelo, descontente, atendeu-a. Em meio à conversa que começou aparentemente sem propósitos, na primeira oportunidade, Nicole perguntou de Flávia: Ela está bem, mãe. Filho, não seja precipitado com esta menina. Mãe, não comece com este assunto novamente ou... Uma angústia apertava o peito de Marcelo, mas não sabia o que dizer. Nicole acreditou que não poderiam conversar por telefone e explicou outro motivo de sua ligação. Marcelo, sua tia está indo hoje mesmo para a Itália. Tua nona não está bem, nada bem. A Rociane disse que gostaria muito de conversar com você. Mas depois do telefonema do Marco avisando sobre tua nona, a Rociane vai viajar imediatamente e não poderão se falar. O que a tia quer? Perguntou extenuado. Filho, tua tia quer o mesmo que eu. Ouça, Marcelo. A Flávia é uma boa moça, mas vocês dois não podem dar certo. Sua tia quer falar que vocês não podem se envolver com intimidades. Mãe, espera, eu era pequeno quando se casou com o Sr. Leonardo. Por acaso ele a rejeitou, jogou na sua cara que dormiu com outros homens? Falou nervoso. E eu não dormi com outros homens, gritou Nicole. Se foi só com um homem, então esse é o meu pai. Quem é esse homem que a senhora ama e odeia? É por isso que me tratou assim a vida toda? Pois talvez eu me pareça com ele? Não quer que eu seja feliz. Pensa que vou abandonar a Flávia como ele fez com você, que acreditou ter perdido a moral para os outros. Olha o respeito. Para que quer saber dele? Veja como fala. Essa estupidez foi a educação que herdou dele. As contrariedades daquele dia já haviam sido bem penosas. Não suportando tanta irritação, envolvido por uma sensação enervante que não pôde controlar, Marcelo argumentou em tom firme, áspero. A minha educação está no lixo. E foi a senhora quem jogou minha educação, meu respeito no lixo, cortando os laços de amor que nos uniam. Estou cansado de ser compreensivo. A senhora nunca entendeu a minha necessidade de saber quem ele é. E eu só queria um nome. Ofendido, Marcelo deixava sua voz soar com tamanha ferocidade que praticamente ficou cego pela revolta e não viu que o Sr. Douglas acabava de entrar em sua sala. Olha, mãe, a tia sempre pediu para que me contasse tudo. E a madrinha fez o mesmo. Mas a senhora autoritária, prepotente, orgulhosa e dominadora como sempre foi, me negou. Se nunca atendeu a um pedido meu, por que eu devo atender ao seu agora? Fui criado pelos meus avós. A senhora nunca me ofereceu atenção. E hoje está colhendo os frutos que plantou, pois não tenho a obrigação de atender aos seus pedidos. Sei que está amparada, bem estabilizada, e não precisa de mim. Se for para discutirmos desta forma cada vez que nos falamos,
Não precisaremos nos ver com tanta frequência nem nos falarmos. Agora preciso trabalhar, estou repleto de serviço. Até outro dia. Desligou secamente. Ao se virar vagarosamente, franziu o rosto e o esfregou com as mãos como se quisesse acordar de um pesadelo. Suspirando fundo e muito insatisfeito, ergueu o olhar e nova surpresa. O Sr. Douglas estava parado à frente de sua mesa completamente pasmado. Já havia visto Marcelo alterado, mas nunca gritando nervoso daquele jeito. Aturdido, Marcelo se levantou e, sem disfarçar os sentimentos enervados, pediu: desculpe-me, Sr. Douglas, não vi entrar. Já o vi nervoso, mas nunca tão duro, tão firme assim. Esse lado eu não conhecia, nem queira. Falou com rancor ao lembrar do que Flávia havia contado sobre a agressão que sofreu do pai. Todos temos um limite e o meu está esgotado. Não sei qual é o assunto, mas é sensato da sua parte esta firmeza. Não ouvi toda a conversa, mas se ela não respeita nem apoia, você não precisa fazê-lo. Vendo-o sério e silencioso, falou: bem, isso é assunto de família. Vim aqui para saber o motivo de adiarem a reunião. O que houve? Tivemos uma manhã tumultuada e agora à tarde a Flávia agendou outro compromisso. Amanhã todos estarão cientes e presentes, ficaremos mais tranquilos. Amanhã o Rogério estará aqui. Será bom ele acompanhar. O homem riu, depois perguntou: a propósito, que compromisso a Flávia assumiu? Marcelo sentiu o rosto aquecer, mas tomou fôlego e avisou sério, em baixo tom, encarando-o. A Flávia foi ao médico, creio que os pormenores são desnecessários. Ela não está doente. Marcelo, disse sisudo, você está falando da minha filha e da minha noiva, minha futura esposa. Sem demora, Marcelo preveniu o Sr. Douglas. Eu e a Flávia já somos crescidos. Sabemos o que queremos e não estamos brincando. Por isso não precisamos esperar. Nós nos casaremos o quanto antes, independente da Flávia estar grávida ou não. Será algo simples, sem alaridos. Marcelo não conseguia esquecer as agressões que a noiva havia lhe contado. Precisou se conter e permanecer firme. Não vou negar que, para mim, este casamento traz muita satisfação. Só espero que com a Flávia você fale diferente de como falou com sua mãe. A Flávia não esgota os meus limites. Desde quando nos conhecemos, ela sempre foi verdadeira comigo. Tranquila, ela sabe falar, ouvir e ser firme nos momentos adequados. Pausadamente afirmou: pode ter a certeza de que jamais eu a agrediria nem com palavras. Será que toda moça não tem um sonho oculto de um belo vestido, igreja decorada e... É uma decisão para conversarmos. E se ela quiser, claro que será de acordo com a vontade dela, isso eu respeito. Já que você é tão liberal, convém que ela não esteja grávida. Se bem que há solução para isso. De forma alguma, reagiu Marcelo veemente. Dentro dos meus conceitos morais, o aborto é um crime e ninguém vai matar o meu filho. O homem ficou abalado e um pouco envergonhado pela proposta. Em seguida, o rapaz perguntou: o senhor já amou muito alguém, Sr. Douglas? Eu me refiro àquele amor verdadeiro. Já amou assim? Já, balbuciou. Que bom! Então creio que consiga entender o nosso sentimento e nossa decisão. Mas eu concordo com o romance de vocês. Marcelo forçou um sorriso enigmático e nada disse. Tomado de súbita pressa, o presidente se despediu e se foi. Vendo-o sair, Marcelo rapidamente ligou para o celular da noiva. Flávia? Oi, estou acabando de sair do consultório. Então vem para cá e me espere no estacionamento. Você tem as chaves do meu carro, fique lá, não suba. Já está quase no fim do expediente, eu vou sair o quanto antes. E vamos para o meu apartamento, quero saber de tudo.
E o meu carro? Deixe-o aqui no estacionamento e pegue amanhã. Ou você não quer ficar lá em casa? Já estou indo, beijos, estou esperando. Até mais, beijos.